Mais boa noite. A crise que enfrentamos, há uma coisa que é certa: não há receitas milagrosas para ultrapassar a situação em que estamos. Mas há opções políticas que têm que ser avaliadas, algumas pelos seus resultados e outras pelas previsões das suas consequências. E a verdade é que as políticas que nos trouxeram à crise dificilmente nos vão tirar dela. E esta situação da contenção salarial é um desses exemplos. É um exemplo de um tipo de opção política que tem os resultados que tem, restringe o poder de compra e impede a capacidade de consumo e, portanto, contribui também para que, desse ponto de vista, o consumo não aumente e, portanto, não haja também um estímulo à produção. E para além de ser profundamente injusta do ponto de vista da distribuição da riqueza. E, portanto, por isso nós temos insistido tanto, orçamento após orçamento, na necessidade de aumentar os salários e as pensões, particularmente aqueles mais baixos, uma vez que isso se impõe não só por uma razão de justeza na distribuição da riqueza, mas veria com bons olhos um aumento diferenciado, consoante o nível de rendimento? Bem, nós temos proposto um aumento dos salários das pensões, particularmente significativo naquilo que diz respeito aos salários mais baixos e às pensões mais reduzidas. Porque, infelizmente, esses são fatores decisivos para que o nosso país apresente cerca de 2 milhões de pessoas a viver abaixo da pobreza, do limiar de pobreza. Tem que ver com o facto de oferirem salários, porque em muitos desses casos estamos a falar de trabalhadores que oferem salários tão baixos que não lhes permite ultrapassarem o limiar da pobreza, tal e qual como acontece com os pensionistas. Daí que, por uma questão de justeza, mas também porque, do ponto de vista económico, essas são medidas que têm repercussões muito positivas e que, neste momento, teriam um efeito muito positivo na situação que vivemos, nós temos proposto orçamento atrás de orçamento. Mas um aumento razoável seria um aumento ao nível da inflação, do seu ponto de vista? Bem, um aumento ao nível da inflação não permite aumentar o poder de compra dos trabalhadores e dos reformados. Teria que ser, obviamente, um aumento acima do valor da inflação para que esse... Sendo que está previsto em 0,7%, portanto, exatamente, no mínimo 1%. Para que o aumento do poder de compra possa Os sindicatos falam em 3%, 4%. Acha crível que o país tenha condições para aumentos desta ordem? Ou seja, isto é uma pergunta que só pode ser respondida tendo em conta o conteúdo concreto das propostas orçamentais e tendo em conta as medidas de distribuição da riqueza que se pretende assumir. Se optar por uma política económica que faça uma verdadeira redistribuição da riqueza e, particularmente, que garanta o aumento da receita do Estado, onde ela pode ser de facto aumentada e faça uma redistribuição também pela via do aumento dos salários das pensões, obviamente que isso é uma possibilidade que existe. É uma questão de opção política e dessa opção política ser feita ou não. Mas em relação à questão do déficit, queria até porque se relaciona com esta questão, queria dizer-lhe o seguinte: nós continuamos a dizer que a única receita para combater o déficit é de facto o crescimento económico. Aliás, temos um exemplo de como a perda da receita do Estado contribui decisivamente para o aumento do déficit. Mas temos também dito que o combate ao déficit não é, nem pode ser absolutizado, sob pena de termos, do ponto de vista social, a situação com que estamos hoje confrontados, porque ela resulta também da obsessão do combate ao déficit e da obsessão do cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento que o português vai dar, porque, pelos vistos, o governo português quer começar a fazer, muito antes de muitos outros países europeus, o combate ao déficit. Aliás, apontando até para 2013, o cumprimento do limite dos 3% do déficit. Bem, a verdade é que há outros países europeus, e países particularmente importantes do ponto de vista da correlação de forças na União Europeia, que não assumem esse objetivo. Porquê? Porque têm perfeita noção das consequências extremamente negativas que isso tem do ponto de vista social. Agora, no combate ao déficit há uma questão que é fundamental e que já foi mais ou menos aqui abordada e que tem a ver com a questão do aumento dos impostos. Porque aquilo que estamos a discutir, com o aumento dos impostos para combater o déficit, pelos vistos, como se fosse a única fonte de receita do Estado, a verdade é que a discussão não pode ser feita do ponto de vista teórico, como se fosse só decidir aumentar impostos ou baixar impostos. Não. Há uma forma de contribuir para o aumento da receita do Estado, introduzindo também um fator de justiça social que tem que ver com o aumento dos impostos, onde eles devem ser aumentados, mas também a sua redução, está a falar da banca, nomeadamente ao nível do IRC, aumentando os impostos para as empresas que apresentam mais lucros e reduzindo-os para aquelas empresas que não têm lucros tão elevados. E isso é uma forma de aumentar a receita do Estado, contribui para o combate ao déficit. Então, queria muito rapidamente dizer o seguinte: obviamente que a solução para a situação que temos pela frente não passa exclusivamente pelo aumento do consumo e particularmente através da diminuição do mercado interno. Obviamente que é preciso muito mais coisas e sobre isso Sérgio Sousa Pinho não disse nada. É preciso aumentar o investimento público, ao contrário do que o Governo fez nos últimos 4 anos. É preciso dinamizar e
apoiar os setores produtivos nacionais para aumentar a produção nacional, para combater a dependência do exterior, coisa que o Governo não fez nos últimos 4 anos. É preciso garantir, de facto, prestações sociais adequadas às situações e às realidades que as pessoas vivem, ao contrário do que fez o Governo, que deixa mais de metade dos desempregados sem acesso ao subsídio de desemprego. Portanto, é preciso uma série de outras medidas, que obviamente o Sérgio Sousa Pinto não refere porque seria expor-se demasiado àquilo que são as consequências reais da governação do Partido Socialista, e, em conjunto, todas essas medidas apontavam soluções para a saída da crise, mas exigiam uma coisa fundamental, que era a inversão de políticas que o Partido Socialista, pelos vistos, não está disposto a fazer. Nós vamos ter pela frente, nos próximos tempos, a discussão do Orçamento de Estado, onde estas discussões vão estar, obviamente, em discussão, e vamos ter, obviamente, de fazer opções. E vamos ter que fazer opções e, esperemos nós, que o debate orçamental se faça de forma séria e que nesse debate se permita perceber, de uma vez por todas, qual é a disponibilidade deste Governo que apela ao diálogo para, de facto, solucionar os problemas do país. No final da ronda de negociações de hoje já se percebeu que o Governo tenciona fazer um entendimento à direita, até porque renovou contactos com o PSD e com o CDS. Portanto, isso obviamente nos preocupa. Aliás, claro, já houve outros sinais desse entendimento na Assembleia da República. Em 2 de manhã, PS e CDS entenderam-se, afinal, a propósito da votação das propostas do IVA, e portanto a semana passada tinha sido PS com o PSD. Hoje entenderam-se o PS e o CDS. E, portanto, há outros sinais desse tipo de entendimento. Mas este tipo de entendimentos só são preocupantes por uma coisa. É que se o PS está de facto a querer fazer entendimentos à direita, é porque está a pretender continuar a mesma política. E continuar a mesma política que nos trouxe esta situação não é a solução para que saia dela.